Boa tarde. Tem uma pergunta hoje para fazer aqui. Vocês sabem como um homem, um guri de 13 anos, pobre, morador de rua, nascido na França em 4 de agosto de 1821, morou na rua também, sem a mãe aos 10 anos e sem o pai aos 13, se tornou o dono do maior império de luxo? Sabe de quem estamos falando? Aqui, ó. Louis Vuitton. Já sabiam dessa história dele? Como um cara de apenas 13 anos que morou na rua se tornou dono do maior império de luxo que tem. Vou contar a história, acompanha aí. Então, Louis Vuitton saiu aos 13 anos de casa, sem pai, sem mãe, já falecidos, caminhou 420 quilômetros e viveu realmente como morador de rua. Ele queria tentar a vida. O que ele deveria fazer? Ele, como nasceu no interior da França, ele acabou chegando no centro da França, em Paris. E em Paris, ele conheceu um ateliê, no qual ele foi pedir emprego. E aí que foi a grande sacada. Ele começou a aprender nesse ateliê a fazer malas, porque nessa época, na França antiga, se viajava muito de navio. O navio era o principal meio de locomoção. E o pessoal precisava de baús, precisavam de malas grandes. Então, esse cara contratou Louis Vuitton para o ateliê para fazer essas malas para essas viagens. E aí foi a grande transformação dele, a visão dele. Acompanhe. Então, foi um sucesso marcante. Trabalhando com a Condessa, ele foi conhecendo cada vez mais a elite francesa. E nesse conhecimento com a elite francesa, ele começou a entender a demanda, o produto, qual era a vontade e o desejo dessa elite. E aí, com essas viagens, claro, de embarcações, ele fez com muito cuidado baús para as viagens que tivessem aqueles cantos metálicos que é tão característico das malas da Louis Vuitton, exatamente para não bater, não machucar o material. Ele já tinha até alterado o couro por um outro material mais resistente dos baús. E, ao mesmo tempo, começou a construir a confecção de bolsas. Passando isso tudo já por 1858, que ele criou esses baús, que seriam as malas na época, próximo a 1900, ele já abriu o ateliê próprio dele. E nesse ateliê ele tinha cerca de 20 funcionários. Em 1900, 1913, ele já tinha no ateliê 210 funcionários trabalhando nessas confecções. Então, por entender essa necessidade, estar junto com a elite francesa, que sempre foi o point da moda, né, que a gente tem, Louis Vuitton disparou. E aí, depois disso, não parou mais. Claro, hoje em dia, a marca é reconhecida mundialmente com um preço também bem salgado, conhecendo a qualidade. Então, esse trabalho de um menino que saiu aos 13 anos, sem pai, sem mãe, caminhou 420 quilômetros e chegou onde chegou, é uma história de sucesso. Por quê? Porque ele entendeu a necessidade do cliente. Ele pesquisou qual era o problema do cliente. Ele identificou, ele estudou cada vez mais e um produto de elite, né, que era onde ele estava trabalhando no meio. E aí, quer se tornar um Louis Vuitton também? Bora!